31. Auri. Finn cai no chão, e o maior chimpanzé que eu já vi em toda a minha vida se joga em cima dele. Folhas verdejantes florescem dos olhos dele, as costas cobertas em um emaranhado de lindas flores, e quando abre a boca para rosnar a sua ira, vejo folhas avermelhadas até o fundo de sua garganta. Terror se alastra em mim conforme o chimpanzé bate com as duas mãos contra o painel frontal do traje uma vez, duas vezes, fazendo a cabeça de Finn quicar contra a terra. Cal já está com o rifle na mão, mas como se essa coisa soubesse, ele se agarra nos ombros de Finn e rola pelo chão, jogando-o como uma boneca de pano e usando como um escudo. Tirem esse chimpanzé de cima de mim. Finn berra. A hiena do Cetaela. Cal cospe, caindo de joelhos e chutando aleatoriamente. Com um terror gélido, percebo que as trepadeiras mais perto deles estão se esticando, se enrolando nos calcanhares dele e no rifle e o arrastando para longe da fera. Eu dou um grito, e Scarlet se adianta perto de mim, rapidamente atirando nas plantas com a pistola disruptiva. Sem querer arriscar atingir Finn com sua pistola, Tyler mira um chute na cabeça do chimpanzé. Ele sai voando, gritando alto, e Cat consegue dar um tiro. Há um relampejo de luz e outro grito inumano, mas o disparo não parece tê-lo parado. Em vez disso, o macaco rola sobre seus pés e pula novamente em cima de Finn, gritando enquanto Zilla dá 2 passos adiante, erguendo o rifle disruptivo e esperando conseguir um disparo livre. Scarlet ainda está atirando nas trepadeiras que agarraram Cal, e eu estou tentando libertar as pernas dele das plantas, os nossos olhares se encontrando por um longo e intenso instante. Depois da confissão dele no ambulatório, ainda há tantas coisas para dizer, e de repente, estou aterrorizada com o fato de que não terei uma chance para dizê-las. Ouço um grito e viro quando Finn é arremessado para longe da briga. Ele aterrissa com um estrondo, alguma coisa no seu traje quebra, e eu corro para enganchar minhas mãos embaixo dos braços e o arrasto para longe. A coisa vai de encontro a ti e o joga para longe. Meu pai sempre costumava me lembrar de que um chimpanzé é 4 vezes mais forte que um humano, e que nunca dava para baixar a guarda quando estávamos perto deles. Cat grita o nome de Ti quando ele voa. Ela dispara outro tiro com seu rifle, e o bicho se vira para ela, atacando com as mãos cobertas de musgo e dentes amarelados. Com um grito, ela também é arremessada para longe, rolando pelo gramado até parar, completamente imóvel. Sopro do Criador, atire nessa coisa. O grito de Ti ecoa enquanto Zilla anda em círculos ao redor, virando de um lado para o outro para conseguir um tiro que não acerte nenhum dos membros do esquadrão. Ergo minhas mãos para cima, desesperadamente tentando chamar o que quer que seja que tenha me ajudado a chegar até aqui. O ar ao meu redor estremece. Um zumbido baixo atrás dos meus olhos. Só que minha mente é uma coisa selvagem, desviando da visão à minha frente, gritando para que eu corra, que eu abandone meus amigos e corra, corra, gritando para que eu me salve desse lugar. A criatura vira na minha direção, e apesar do verde em seus olhos, eu sei que está olhando para mim, eu sei que está me vendo, os lábios repuxados para trás quando rosna mostrando os dentes e se joga direto na minha garganta. E então Cal está rugindo, quase irreconhecível atrás do painel frontal do capacete. Abandonando o rifle e se livrando das plantas para colidir com a fera, vindo me ajudar sem nenhuma arma, exceto os próprios punhos. Ele dá um soco e o chimpanzé voa para longe de mim, os dois rodopiando em um emaranhado de membros. Rolando com o impacto, encurvando-se como uma bola, Cal planta as 2 botas no peitoral da coisa e chuta com força, lançando-o para o ar enquanto grita para Zilla. E Zilla não perde a oportunidade. BAM. A cabeça da coisa simplesmente desaparece, e milhares de pequenos esporos flutuam pelo ar, levados pela brisa em rodópios rápidos conforme o resto do corpo cai com impacto no chão. Cat geme, ainda deitada de bruços, e Ti corre até ela, mas Zilla já está correndo e se jogando de joelhos, o mais rápido que já vi ela se mexer, tirando o kit médico da mochila. Cal se agacha perto do que sobrou da fera, arfando. Eu ajudo Finn, que está gemendo, a se levantar, meu coração batendo forte. Scarlet já terminou de disparar contra as trepadeiras, todas elas tendo virado cinzas. As mãos dela tremem, e ela está com a arma apontada para a paisagem ao nosso redor, caso alguma outra parte dela resolva se mexer quando não deve. No 3, Zilla diz baixinho, e com mãos infinitamente gentis, ela e Tyler viram Cat de barriga para cima para conseguir ver onde ela se machucou. Ah não, não. Membros do Criador, Finn sussurra, e apesar de ele estar evidentemente desconfortável, ele já estende a mão para a mochila de Zilla. Do lado esquerdo de Cat, o traje está rasgado. Consigo ver sangue e pele e ossos, consigo ver as costelas dela, consigo. O ar está em contato com a pele dela. Enquanto encaro, paralisada pelo terror, um esporo minúsculo voa em câmera lenta para pousar em seu lado. O pólen, digo, estendendo os braços para tentar cobrir a ferida com minhas 2 mãos, o sangue dela manchando minhas luvas prateadas em questão de segundos. O pólen pouco importa se não conseguirmos estancar o sangramento, Zilla diz simplesmente, e Finn, trêmulo, entrega para ela um spray, e ela se inclina para aplicar no ferimento. Lá em cima.
É Cal, erguendo-se de onde se encontra o corpo do chimpanzé, apontando para uma nave branca que corta o céu em um arco rápido. Eu não sei se a Belerofonte ainda está em órbita, mas é evidente que alguém sobreviveu à luta entre a FDT e as naves de Bianchi. Enquanto observo, a nave dá uma volta na direção da trilha de destruição que deixamos na aterrissagem na praia, o enorme aviso que deixamos para trás. E a nave começa a sua descida. Cat grunhe quando Zilla fecha o traje com um tipo de plástico pegajoso, os segundos preciosos começam a se esvair. Tyler observa Cat, uma estátua imóvel agachado ao lado dela, calculando todas as possibilidades. Zilla, ele diz baixinho. Ela precisa mais do que primeiros socorros, não é? Sim, senhor, Zilla assente. Ela precisa de mais cuidados. Bem, não podemos voltar para a Longibble. Tyler olha na direção da nave da FDT que está descendo, e então para a colônia no vale à nossa frente. Auri, alguma sugestão? Fecho meus olhos, tentando lembrar tudo que sei sobre o assentamento Butler, tentando me lembrar dos mapas que estudei mais de 1000 vezes. Meu cérebro exausto e sobrecarregado pifa por alguns segundos antes de conseguir me lembrar. Tem um centro médico, eu digo, do lado oeste do assentamento. Tyler se põe de pé, olhando para o assentamento coberto de folhagem verde acinzentada. Acho que consigo ver. Finn, você consegue andar? Sim, senhor, Finn responde, simplesmente. Ele corrige a postura com um gemido, o exotraje cuspindo um rangido baixo e chiado. Os olhos dele estão estreitos escondendo a dor, mas ele não reclama. Está bem, diz Tyler. Scar, Zilla, nós levamos Cat ao centro médico. Cal, você vai com Finn para as docas da colônia tentar encontrar um substituto para o Reactor Central. Eu sei o caminho, digo, parecendo mais corajosa do que realmente me sinto. Tyler assente. Fiquem com Auri, e deixem os canais de comunicação abertos o tempo todo. Quando encontrarem o que precisam, nos liguem imediatamente. Cal fica em pé em um único movimento gracioso, assentindo na minha direção. Eu esfrego as mãos na grama cheia de musgo para me livrar um pouco do sangue de Cat, e meu estômago se aperta quando a cor muda, de um azul esverdeado para um roxo mais profundo. Há um aviso gritando em minha cabeça. Consigo sentir em meus ossos. Consigo sentir embaixo dos meus pés, e nos esporos que dançam pelo céu acima de mim. Alguma coisa está errada aqui. Completamente, horrivelmente, aberrantemente errada. Consigo ouvir um sussurro na minha mente. Um eco da minha própria voz. Cuidado. Haan. A mandíbula de Cat está apertada, e o fato de ela não protestar com a divisão do grupo, não tentar entrar na conversa, diz claramente o quanto ela está machucada. Eu deixo que Cal me ajude a me levantar, e ficamos um ao lado do outro por um instante, olhando para a garota machucada, com os amigos ao redor dela. Eu trouxe todos eles até aqui. Tudo isso é minha culpa. Vão, Tyler diz sem olhar para nós. Boa caçada. Cal pega o rifle disruptivo das cinzas. Quando nós dois começamos a andar atrás de um Finn que já manca na nossa frente, eu me permito um último olhar. Não consigo evitar a sensação de que não verei Cat novamente. Demora bem mais do que 20 minutos até a expansão plana do porto espacial, e não ajuda que Finn se mova tão lentamente e com tanta dor, concentrando-se em andar e carregar a unidade de contenção para o novo Reactor Central. Apesar de não conseguir ver debaixo do seu biotraje, consigo ouvir os protestos do exotraje mesmo a alguns metros de distância. Cal e eu mantemos as pistolas preparadas, ainda que eu não saiba direito como atirar com a minha. Nós três tentamos não pular com barulhos imaginários. Nós damos a volta pela orla da colônia, seria mais rápido ir pelo meio, mas Cal disse que o território era bom demais para uma emboscada. A voz dele é estável, seus movimentos precisos, e eu me sinto aproximar cada vez mais dele. Minha mente está em frangalhos, pensando na nave que agora sumiu do céu, passando pelo rosto pálido e ensanguentado de Cat, para as memórias nebulosas na nave do mundo, e outro monstro que destruí sem sequer tocá-lo. Eu disse aos outros que eu não me lembrava de nada, mas era uma mentira. Assim como confessei para Cal no ambulatório, consigo ver tudo na minha cabeça. Como se eu fosse uma passageira dentro do meu próprio corpo, vendo por uma tela que, na verdade, são meus olhos. Eu me lembro de matar o Ultrassauro. Eu me lembro de estilhaçar o gatilho depois que Zilla atirou em mim, as palavras que falei e o mapa estelar que brilhou na ponte da Longibble, a palavra que ouço em meus sonhos depois de acordar com 200 anos de atraso. Varen. A palavra me atrai, me chama, da mesma maneira que todo esse planeta me repele. Há um desejo de saber mais sobre essa antiga espécie que está presente na minha mente, a única coisa que continua voltando para empurrar meus medos e perguntas para longe. Bem, não a única coisa. Cal está andando ao meu lado, o rifle disruptivo erguido, movendo-se com aquela graciosidade estranha e etérea. Cada um dos seus movimentos é fluido e também preciso. O guerreiro que ele nasceu para ser está cada vez mais aparente, é quase tudo que consigo ver. Não consigo esquecer a maneira como ele se atirou no chimpanzé quando o animal virou para me atacar. Sem sequer pensar na sua própria segurança. Sem medo e sem hesitações. Ele olha para mim, e desvia o olhar logo em seguida.
Ele não é igual a nenhuma das pessoas que já conheci. Quer dizer, eu já tive alguns encontros e namorei um pouco, mas há um mundo inteiro de diferença, uma galáxia inteira de diferença, entre um cinema com uma pipoca na sexta-feira à noite e um cara dizendo que ele tem um vínculo eterno com você. Ainda assim, quando ele falou comigo no ambulatório, é como se ele tivesse acendido as luzes, e eu me encontrei em um lugar tão inesperado que nem sabia o que dizer. Depois de todo aquele tempo que ele passou me ignorando, tentando me afastar de qualquer coisa que sequer parecesse com ação ou responsabilidade, eu tinha quase certeza de que ele achava que eu era um risco. Que se ele estava me defendendo, era por se sentir na obrigação com as ordens de Tyler. Só que agora eu sei que o tempo todo que ele tentava me afastar, essa era a sua obrigação, seu dever. As vezes que ele me defendeu foram completamente outra coisa. Agora ele caminha ao meu lado, os olhos firmes no horizonte, cada parte dele em alerta e de prontidão. E até mesmo com o caos e a insanidade ao nosso redor, é muito melhor só ficar ao lado dele. Ele faz com que eu me sinta segura. Nós três chegamos ao porto espacial, passando com cuidado pelas trepadeiras que cobrem os portões abertos, e meu coração se aperta ao ver o que está na nossa frente. O atracadouro, a torre de controle e todas as naves estão cobertas da mesma vegetação que parece ter infestado todo o resto da colônia. Os esquifes, os cargueiros, as orbitais, tudo. Os cascos estão cobertos com grandes vinhas de galhos retorcidos e flores estranhas, acolchoados em um enorme tapete desse pólen azul grudento que continua a cair como chuva. O lugar é gigantesco. Como é que vamos encontrar o que precisamos para restaurar a força elétrica da Longbow em meio a isso? Filho de uma égua, murmuro. Nem sei o que é isso, diz Finian. Parece horrível, mas ainda não estamos perdidos, cara clandestina. As coisas de que precisamos têm uma meia-vida de alguns milhões de anos. Se estão aqui, não vai ser um pouco de erva daninha que vai ter estragado tudo. Os reatores nessas naves têm o que precisamos? Cal pergunta. Sei lá, diz Finn. Essas naves são mais velhas que meu quarto avô, nem sei que tipo de motor eles usavam. Só que aqueles capangas da AIG ainda estão atrás da gente, então vamos nos separar. Vai ser mais rápido assim, e aí conseguimos checar mais naves. Se acharem uma nave com um reator central ativo, é só me mandar uma mensagem. Está bem, Cal assente. Fique de olho no canal de comunicação. Tá tranquilo, responde Finn. Se eu vir outro daqueles chimpanzés, você vai conseguir ouvir os meus gritos sem nem precisar do unividro. Cal ergue uma sobrancelha. Você não é bem um guerreiro, é, Finian. E você não é. Finn faz uma careta e suspira. Ah, esquece isso. Ele manca na direção do maior dos cargueiros, transportando a unidade de contenção com dificuldade. Cal e eu vamos na direção dos esquifes, ele na frente com o rifle erguido, eu logo atrás. Ele oferece a mão para me ajudar a passar por cima de um emaranhado de vinhas, na mesma hora que olha para trás para checar onde Finn está. Percebo agora que ele sempre sabe onde estou, sempre está prestando atenção em mim. Cal, eu começo baixinho. Eu não sei o que dizer, eu só sei que quero conversar sobre isso. Ele imediatamente presta atenção, apesar de nunca tirar os olhos violeta intensos dos prédios e naves ao nosso redor. O que é, Beshimai? Eu estive pensando muito sobre o que você disse. Ele fica em silêncio, o que acho que é justo, ele já expôs tudo o que sentia, falou tudo o que carregava no coração. Eu também não seria voluntária para uma segunda rodada se fosse ele. Fico feliz que tenha me contado, digo. Não pode ter sido fácil. Ele fica quieto por um instante depois disso, mas dá pra ver que está considerando minhas palavras, em vez de recusar uma resposta. Finn já está bem longe de nos ouvir quando ele finalmente fala. Não foi, diz ele, mas eu devia a verdade a você. Conforme nos aproximamos lentamente do primeiro esquife, com cuidado, eu olho em volta para as ruínas do lugar que teria sido o meu mundo. Cal ergue o unividro na direção dos motores, fazendo alguma leitura. Depois de um momento, ele suspira e balança a cabeça, não tem nada aqui. A energia do esquife já era. Começamos a ir na direção do próximo. Sinto muito que não disse nada de cara, eu falo. Foi uma surpresa. Quer dizer, pra você também, né? Quando aconteceu, no caso. Verdadeiramente. Ele pausa. Vocês terráqueos sempre dizem que o seu lar é onde está seu coração. Quando meu mundo morreu, eu achei que talvez meu coração tivesse morrido junto. Eu nunca achei que eu me sentiria assim, com relação a ninguém, muito menos a uma humana. Mas você sente. Eu sinto, ele diz. Mas você vai embora quando isso acabar. Sim, ele continua a andar com o rifle erguido, e fico do lado dele. Eu me alistei na legião porque queria fugir. Fugir da guerra do meu povo. Da guerra em meu sangue. Rejeitar o lado sombrio, porém, só faz com que fique mais forte. Trancafiá-lo numa jaula, negar que isso é uma parte de mim. Eu não posso negar quem eu sou. Em vez disso, eu preciso enfrentar a raiva para aprender a dominá-la. Ele dá de ombros. O povo de minha mãe tinha um ditado, Ketima Indaio na Betrai. Significa,
Significa que você não caminha sozinho quando está no seu caminho verdadeiro. Eu serei capaz de trilhar o meu caminho se souber que você está trilhando o seu. Se honrar os seus desejos, eu também honro o chamado. E o meu caminho me leva de volta para o meu povo. Para a guerra que nos destrói. Eu consigo ver o custo dessas palavras nos lábios dele. A ideia de ir embora é custosa para ele. Consigo ver que é apenas uma desculpa. Ele não é um bom mentiroso, e agora eu sei o que eu estou procurando. Olho para o rifle disruptivo nos seus braços. O sangue em suas mãos. Você tem certeza de que esse é seu caminho verdadeiro? Ele acompanha o meu olhar, aperta ainda mais o rifle. Ser um guerreiro é tudo para o qual fui treinado, Aurora. Olho para ele de esguelha por um segundo, desejando que o olhar dele se cruzasse com o meu, mas ele está firme se concentrando em nossos arredores. E o silêncio se estica enquanto avalio as palavras dele, e então eu percebo que ele não é o único que precisa encontrar um jeito de trilhar o seu caminho. A verdade é que tenho medo do que estou me tornando. Eu consigo sentir dentro de mim, se olhar bem, há algo muito maior acontecendo. E apesar de saber que sou uma parte disso, tenho medo de me perder dentro disso. Mas se eu estivesse no controle, se eu tivesse conseguido chamar o poder que está dentro de mim, eu teria conseguido parar a luta antes de Cat se machucar. E proteger meus amigos não vale esse risco. Estou começando a pensar que a minha escolha está entre surfar essa onda, quase sem nenhum controle, mas tentando ao menos guiar a prancha, ou simplesmente ser abatida por ela. Ser derrubada de novo e de novo até me afogar. Observando Cal, percebo o quanto somos parecidos. Os dois sozinhos, os dois sem um lar. Nós dois que tivemos os caminhos escolhidos para nós por forças além do nosso controle. Ele disse que nunca ouviu falar de um Sildrati que sentiu o chamado por um humano. Ser refém disso, do guerreiro dentro dele, deve ser muito difícil. Eu sinto muito, digo, finalmente, que você não pode escolher por si mesmo. Ele olha brevemente para o céu, a luz do sol refletindo naqueles olhos violeta. E as luas escolhem que planetas elas orbitam. Os planetas escolhem suas estrelas. Quem sou eu para negar a gravidade, Aurora? Quando você brilha mais do que qualquer constelação no céu. Eu olho para o estranho garoto ao meu lado. Seria tão fácil simplesmente vê-lo como uma arma. Uma arma bela, é verdade. Ainda assim, um garoto feito de violência, com os nós nos dedos ensanguentados e sua graça arrogante e seus gelidos olhos violeta. Mas aqui, nesse mundo impossível, eu começo a ver as possibilidades. Nele, em mim, em nós. Pode ser que você tenha treinado só para ser um guerreiro, Cal, digo. Mas não é tudo o que você é. Eu deixo minha mão livre se entrelaçar na dele e a aperto. Ele se assusta no começo, como se estivesse surpreso, mas então, muito gentilmente, retribui. Seus olhos encontram os meus, e depois desviam de novo. O que significa a palavra pela qual me chama? Pergunto. Meshimai. Ele responde. Não há uma palavra humana adequada para isso. E palavras inadequadas. A resposta dele é muito suave. Amada. Há 2 biotrajes e uma chuva de pólen azul entre nós, e repentinamente desejo que estivéssemos em outro lugar muito longe daqui. Um lugar calmo e quente. Um lugar em que só estivéssemos nós dois. Cal, chamo, e com a pressão mais suave dos meus dedos, faço com que ele pare. Ele olha ao nosso redor cuidadosamente, e então olha para cima, reassegurando a si mesmo que temos um pequeno momento de segurança antes de olhar para baixo de novo pelo visor do capacete. Eu continuo segurando a pistola em uma das mãos. Essa é uma conversa importante, mas não quero que a gente morra bem no meio dela, e solto a mão dele para poder esticar a minha e colocar lá no peito dele. É onde o coração dele estaria se ele fosse humano, e por um instante fico chocada pelo fato de que não sei se isso também é verdade para um Sildrati. É só outra coisa que eu quero aprender. Eu aprecio muito o que você fez, digo, baixinho. Que você quer me poupar de uma obrigação. Não consigo imaginar o quanto foi difícil para você fazer isso. Foi muito nobre. Ele engole em seco, perdendo a compostura por um único instante. É claro, ele sussurra. Por você, eu faria. Sinto a respiração dele acelerar debaixo da mão que estou descansando em cima das costelas, mas ele continua imóvel por mim. Acho que conseguiria deixar ele imóvel só com o peso do meu dedinho. Você, continuo, ainda baixo. Você poderia fazer mais uma coisa por mim. Qualquer coisa, ele sussurra. Eu não consigo evitar. Eu sorrio, só um pouco. Você me deixaria decidir por mim mesma o que sinto por você. Não quero fazer nenhuma promessa que não posso manter, mas já te ocorreu que se eu pudesse te conhecer de verdade, talvez eu também gostasse de você. Os olhos dele se fixaram nos meus, e, pelo painel frontal, consigo ver o mais leve toque de rubor que se espalha por suas orelhas. Não, ele admite baixinho. Não me ocorreu. Com muita gentileza, com muito cuidado, eu engancho os dedos, que estão no peito dele, no tecido do biotraje, fazendo com que ele se aproxime lentamente de mim.
Minhas bochechas estão manchadas com lágrimas secas, e consigo ver todos os tons de violeta dos olhos dele, a linha de sangue que corta amassando o rosto onde um estilhaço do gatilho o cortou. E quando nossos capacetes se tocam, estamos tão próximos um do outro que consigo contar todos os seus cílios. E ele fica imóvel por mim. Eu não sei o que vem depois disso, digo, suavemente. Mas por que a gente não tenta ver aonde esse caminho vai? Vamos descobrir juntos. Você iria. As palavras se esvaem, preenchidas por esperança. Eu não sou Sildrath, eu murmuro. Não dá pra eu sentir com a mesma intensidade que você. Mas se você parar de ser um energúmeno, ele fornece, com um sorriso leve. Não consigo evitar. Começo a rir. Talvez, digo. Então talvez teríamos uma chance de ver o que acontece. Isso é algo que você pode fazer. Não é uma pergunta fácil, e eu sei disso. Estou pedindo para que deixe seu coração desprotegido, só para ver se uma garota de uma espécie diferente poderia amá-lo de volta. Estou pedindo que ele deixe um elo eterno se fortalecer de uma maneira que vai doer ainda mais se ele for embora, e eu nem sei o que poderei oferecer em retorno. Só que há tanto de nós que é igual. E tem alguma coisa nele que me faz pensar nisso. Acho que o risco pode valer a pena. Ele desvia o olhar enquanto considera a pergunta, e dessa vez sou eu que estou esperando, minha própria respiração tão acelerada quanto a dele. Consigo contar os batimentos do meu coração. Estou no 10º quando ele olha para mim de novo, tão perto, o painel frontal de vidro dele contra o meu. Sim, ele murmura. Sim, é cool. Há uma suavidade no sorriso dele que deixa meu estômago mais apertado. E então a voz de Finian chia no unividro de Cal. Garoto fada, você tá aí. Nós nos afastamos. De volta para a realidade. Meus batimentos martelando e minhas mãos tremendo quando Cal toca no aparelho em seu cinto. Estou na escuta, Finian, ele responde, piscando, como se estivesse saindo de um encantamento. Não precisam fazer fila para me abraçar, mas acho que consegui encontrar uma solução. Estou naquele cargueiro classe D no lado sul do porto, venham aqui dar uma olhada. Estamos a caminho. Cal sorri para mim, doce e caloroso. Eu respiro fundo e faço que sim com a cabeça. Ele estende a mão para mim e eu a pego, sentindo a força entre seus dedos. Ele levanta o rifle, com o guerreiro, o soldado voltando novamente. Agora, porém, percebo que tem mais alguma coisa nele. Ele é meu. E com os dedos entrelaçados, percorremos nosso caminho pelos campos azuis. Vocês querem as boas ou as más notícias? Finn está apoiado nos consoles do cargueiro, que ele milagrosamente conseguiu fazer com que voltasse à vida com a ajuda do seu unividro, uma chave de fenda enfiada entre dois painéis, e uma coisa que parece um poder auxiliar feito de fita crepe. Uma bagunça pegajosa de pólen azul cobre cada superfície, e a vegetação cheia de tentáculos e vinhas forçou a entrada pelo casco e conseguiu rastejar por quase tudo. Considerando o estado geral, fico perplexa que Finn tenha conseguido fazer com que a nave ligasse, que dirá ter alguma informação. As boas notícias, digo. As más notícias, Cal diz simultaneamente. Finn dá um sorriso, percebendo que nós estamos de mãos dadas. Que bom que vocês, pombinhos, ainda têm algumas coisas para discutir entre vocês. A má notícia é que nenhuma das naves aqui tem um reator central compatível com o nosso. Ele olha para mim e dá de ombros. Parece que vocês, crianças de barro, ainda estavam usando propulsores de plutônio naqueles tempos. A boa notícia é que eu acho que consigo sintetizar o que nós precisamos. Só preciso acionar o reator da colônia. Eles SSS não deveriam estar aqui. A voz vem de trás de nós. Todos viramos, e 3 figuras estão paradas ali, acobertadas pela escuridão. A primeira é um homem, grande e largo, a segunda, um garoto pálido mais ou menos da minha idade, e a última é uma mulher de pele negra retinta e cabelos pretos que caem até a cintura em um emaranhado. Aglomerados de flores se espalham por seus olhos, e musgo cresce pelos lados do rosto. O musgo desaparece no pescoço em meio às trepadeiras que vestem como roupas, se retorcendo em volta dos braços, subindo pelas pernas. Aqueles agentes da AIG na nave do mundo pareciam infestados com a mesma doença, mas essas pessoas parecem totalmente corrompidas. Caracoles, sussurro. A mulher vira a cabeça na minha direção, o pescoço inclinado. Aurora. Ela pergunta, parecendo quase carinhosa. Cal dá um passo à frente, colocando-se entre nós e erguendo sua arma. Não se aproxime. O homem mais jovem dá um passo à frente. As trepadeiras ao redor dos braços da mulher começam a se retorcer, mas é a sua voz que me pega desprevenida. Seus olhos são flores, mas eu sei que ela está olhando para mim, que ela me vê de verdade enquanto sibila como uma cobra. Ela SSSSSE entrega para NO acento agudo SSSSS. Jayla, digo, lentamente, tentando me lembrar. Jayla Williams. Outra colona. Ela foi a escolhida para o grupo de cartografia de Patrícia um ano antes do que eu. Ela inclina a cabeça, como se estivesse tentando me entender. Como se eu fosse a última pessoa na galáxia que ela estava esperando ver.
Os olhos azuis do homem mais alto estão fixos em Cal, e o mais jovem está indo para a frente e para trás apoiado nos calcanhares, sibilando. Ao nosso redor, as plantas e trepadeiras que cobrem o porto espacial começam a se mover em uníssono, lentas e sinuosas, serpenteando pelo chão na nossa direção. Eles SSS não vão parar o SSSS esses poros, a mulher diz, sacudindo a cabeça e arregaçando dentes pretos. Eles SSSS não deveriam estar aqui. Eu não vou avisar de novo, diz Cal. O jovem olha para ele inquisitivo. Dá mais um passo. O que é, eu? Rápidos como relâmpagos, eles se adiantam, todos de uma vez. A velocidade deles é cegante. Cal consegue disparar apenas 2 tiros. O primeiro explode a cabeça do homem em um feixe de esporos azuis, e o segundo abre um buraco negro no meio do peito do garoto mais jovem, fazendo com que caia no chão. Só que Jayla já está perto de Cal, os dedos crescentes engolfando o rifle disruptivo. Ergo minha própria arma, mas ela é rápida demais, e ataca com o pé, a arma voa das minhas mãos e eu caio de joelhos no chão. Ela dá um golpe em Cal, mas ele consegue bloquear, pegando-a pelo pulso e impedindo outro movimento. Eles lutam um contra o outro. Cal é mais alto que ela, mas a mandíbula está cerrada, as veias no seu pescoço, tensas. Eu tento desesperadamente engatinhar até minha arma, mas as plantas começam a atacar minhas mãos, me puxando pelos calcanhares, exatamente do jeito que fizeram com Cal quando o chimpanzé atacou. As trepadeiras sobem pelas botas de Cal como cobras, dando a volta nas canelas e o segurando no lugar. Os olhos dele se arregalam quando a mulher se aproxima, retorcendo o rifle com uma força terrível até que o longo cano esteja exatamente embaixo do queixo dele. Os dentes dele estão cerrados quando os dedos dela se firmam no gatilho. Meshimai, ele diz. Corra. BAM. 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 A mulher vai para trás assim que os tiros ecoam. O primeiro tiro acerta as costelas, o segundo, os ombros, e o último tiro acerta o seu olho fluorescente e sai exatamente do outro lado. Um líquido azul esverdeado se esparrama na parede atrás dela. Ela emite um som estranho engasgado, tentando se equilibrar. Lentamente, Jayla Williams cai no chão, e as plantas ao redor dela ficam perfeitamente imóveis. Cal olha por cima do ombro para Finn, que está de pé com a sua pistola disruptiva nas mãos. A sobrancelha prateada de Cal está levantada quando ele olha para o garoto magricelo de cima a baixo. Ótima pontaria, ele sussurra, tentando voltar novamente à sua calma de sempre. Finn sorri abertamente, colocando a pistola de volta no coldre. Pois é, não sou bem um guerreiro, né? 32. Scarlett. Aguenta firme, Cat, está bem. Tyler diz. Estamos quase lá. A garota em seus braços, minha colega de quarto, a melhor amiga dele, apenas dá um gemido em resposta. E eles estão vindo. Scar, quanto falta para o centro médico? Meu irmão pergunta. Uns 800 metros, respondo, a voz tremendo. Consigo ver agora, mais distante, erguido em meio à incessável garoa de pólen. Tem 3 andares, provavelmente é a maior estrutura na colônia, tirando o Reator. As cruzes verdes pintadas nas paredes estão quase invisíveis embaixo da folhagem retorcida de trepadeiras azul esverdeadas, as flores vermelhas como o sangue, as folhas prateadas. Esse lugar inteiro parece uma ruína antiga na Terra, abandonada há séculos e que a natureza resolveu retomar para si. Exceto que aqui eu não tenho a sensação de que foram as pessoas que abandonaram as coisas. E não tem nada natural sobre essa coisa toda. Tyler está carregando Cat nos braços, ela está machucada demais para andar. Zilla vem atrás de nós, calma e fria como sempre. Estou andando na frente, e não estou nada calma, meus olhos indo de um lado para o outro. Estou suando dentro do meu biotraje, minha respiração acelerada. As plantas cobrem tudo, ondulando e balançando como as ondas na superfície de um oceano, sempre na nossa direção. O pólen é grosso e grudento, e tenho que parar de vez em quando para limpar o painel frontal do meu capacete. E eu penso em Cat, e no rasgo em seu traje, e eu me pergunto. Movimento. Zilla fala, olhando para o unividro. A 300 metros. Vejo-os chegando em meio à neblina, se movendo em passos largos. O pelo deles está cheio de ervas daninhas e vinhas e pequenas folhas pontudas e flores vermelho-sangue, mas ainda consigo ver os chimpanzés que costumavam ser. Estão se mexendo rápido, rastejando por cima das superfícies verticais dos prédios da colônia como se fossem aranhas, ou nadando entre a vegetação como se fossem água. Vão chegar até nós antes que consigamos alcançar o centro médico. Abrir fogo. Tyler ruge. Eu me ajoelho, e começo a atirar com o rifle disruptivo, sentindo o recuo forte nos meus braços. A verdade é que eu sou uma má atiradora. Passei a maior parte das minhas aulas de tiro no último ano dando em cima do meu parceiro de equipe Troy San Martin. Ex-namorado número 48. Pros. Ama a mãe dele. Contras. Uma vez me chamou pelo nome dela, mas Tyler conseguiu entrar nos 10% do topo da classe, e Zilla provavelmente dorme com a pistola embaixo do travesseiro. Os tiros ecoam nas ruas vazias. Talvez seja só minha imaginação, mas a cada chimpanzé que cai, eu juro que consigo ouvir a vegetação ao nosso redor.
Murmurar. As folhas estremecem como se vento estivesse soprando, mas não há nenhum sinal. Sangue azul se esparrama, e os animais caem, gritando quando vão ao chão. Só que tem muitos deles. Vejo um que está chegando mais perto, os lábios de musgo arregaçados, os olhos cheios de flores. Tento atirar com precisão, tento me lembrar das aulas, mas minhas mãos estão tremendo. Eu atiro 1, 2 vezes. O terceiro tiro finalmente vinga e acerta o chimpanzé no braço. Ele rodopia no lugar, mas continua na nossa direção, se aproximando a 40 metros. 20. Ele pula na minha direção, abrindo a boca para gritar. E quando faz isso, a cabeça só continua abrindo. Os lábios se arregaçam da cara. A cara se arregaça do crânio. O crânio arregaçando do torso até que toda a parte de cima do corpo se abre como se fosse uma flor repulsiva, pronta para me engolir por inteiro. Estou paralisada no lugar por medo, e agora só faltam 5 metros, e eu não consigo evitar o grite. BAM. A coisa chimpanzé explode como um balão de água. O tiro do rifle disruptivo jogando tudo para o lado e arremessando contra a vegetação. Conforme o sangue atinge as plantas, elas estremecem e suspiram, mas Zilla dá um tiro nelas e faz com que virem cinza antes que alguma delas se mexa para nos atacar. Meu coração pulsa e minhas pernas tremem, estou tentando procurar alguma coisa maldosa ou sarcástica para dizer, mas eu não consigo mais. T já está pronto e se mexendo de novo, Cat de volta em seus braços. Consigo ver o sangue no seu biotraje, o remendo em cima do rasgo, e o pólen azul que se agarra no prateado. Quando T limpa o painel frontal do traje, consigo ver que os olhos de Cat também estão azuis. Eles costumavam ser castanhos. T. Tyler, ela geme. Eles estão vindo. Scar, precisamos ir, meu irmão diz. Agora. A voz dele é como aço, mas consigo sentir o medo que emana dele. Nos conhecemos desde antes de nascermos. Consigo entendê-lo mais do que qualquer outra pessoa. E eu sei que debaixo dessa fachada, debaixo do tom estável e das mãos que não tremem, ele está morrendo de medo. Por nós. Por ela. Eu pisco com força. Aceno com a cabeça. E então me ponho de pé, movendo rapidamente. Corremos pelas ruas com as folhagens que cresceram demais, entre as samambaias balançando ao vento, e o centro médico está finalmente na nossa frente. Temos que atirar para conseguir passar pelas trepadeiras na entrada, e eu não sei o que ele espera que encontremos aqui. Mesmo que esse lugar não tivesse sido engolido por essa infecção, esses prédios têm 200 anos. É só eu examinar com mais cuidado que vejo o quanto esse plano é desesperado e sem sentido. O interior do prédio é escuro, as janelas cobertas por vegetação, e a energia já se foi há muito tempo. Nós aumentamos a luz dos nossos biotrajes, os feixes claros cortando a escuridão. O lugar foi inteiramente tomado, o chão está coberto de musgo feito tapete, as paredes subindo com trepadeiras e flores grudentas. Zilla, do que a gente precisa? Te pergunta. A garota sacode a cabeça, olhando para Cat. Através do visor do seu biotraje, vejo que os olhos azuis da nossa asa estão abertos, os cílios estremecendo. A pele dela está coberta de suor. Posso jurar que vejo um tom leve de prateado embaixo dela. Não tenho certeza, senhor, responde Zilla. Eu nunca vi sintomas assim. Improvise, ele a corta. Você é o meu cérebro. Eu preciso de você. Depósito médico, diz ela. Eu não sei que tipo de componentes químicos guardam lá, ou o que sobrou depois de 200 anos, mas talvez consiga ativar algum agente antibiótico ou supressor se conseguirmos encontrar o depósito. Está certo. Tyler assente. Vamos logo. Nós passamos pelos corredores escuros do centro médico, os passos rangendo e esguichando no tapete de vegetação. Todas as superfícies estão cobertas por ele. O calor é opressivo, como o interior de uma sauna. Consigo ouvir a respiração curta de Cat, meu coração disparado. Nós checamos sala após sala, mas tudo está tomado, inútil, irreconhecível. Formas vagas que talvez fossem camas ou possivelmente computadores, pequenas partículas do pólen azul luminoso dançando no ar. Cat estica a mão nos braços de Tyler, segura o ombro dele. Tyler. Cat, aguenta firme, está bem. Ele diz. Vamos tirar você dessa. Vê você. Ela sacode a cabeça, engole em seco. Ele não entende. Cat, querida, por favor, eu peço. Tente não falar. Eu vejo. Ela sussurra. O que você vê? Zilla pergunta. Agentes. Cat fecha os seus novos olhos azuis. Vê vindo. A nave que vimos. Zilla olha para Tyler. Os sobreviventes da Belerofonte. Zilla, o que está acontecendo com ela? Pergunto. Nossa cérebro franze o senho enquanto pensa, os lábios apertados. Consigo ver o QI de nível gênio trabalhando atrás dos seus olhos. O seu desapego trazendo uma clareza que eu apenas posso invejar. Me pergunto o que a tornou assim. Como ela ficou do jeito que é. Depois de um momento de reflexão, ela se vira e atira o rifle disruptivo na parede, quando tudo mais falhar, fique com o que já sabe. O tiro queima uma seção da vegetação até virar cinzas, as folhas azuis esverdeadas reduzidas a pó.
Da mesma maneira como matamos os chimpanzés, as plantas ao redor ondulam, sussurram e estremecem. E com o meu coração apertando, eu vejo Cat estremecer também. Ela geme. Zilla passa o unividro por cima do corpo de Cat, através do ar. O aparelho solta um apito e clica, Zilla guiando como se fosse um maestro. Legionária Madran? Tyler pergunta. Zilla sacode a cabeça. Temos poucos dados. Variáveis demais. Só que essa vegetação, esses animais infectados, tudo o que vimos. Aparentemente há uma congruência entre todos eles. Quando um deles se machuca, todos os outros sentem a dor. Eu tento me lembrar do que foi falado na ponte da Longibble. As palavras de Aurora quando ela indicou os pontos brilhando em vermelho no mapa estelar. Gestalt, sussurro. Zilla assente. Uma entidade Gestalt, sim. Uma multidão de organismos que na verdade são um único ser. É como se tudo nesse planeta, todas as coisas infectadas por esse crescimento da vegetação. É como se todos estivessem conectados. Cat começa a sofrer uma convulsão nos braços de Ti, sacudidas contorcendo todo o corpo. Ela arreganha os dentes, e conforme se debate, ele a deposita no chão, as lágrimas brilhando nos olhos dele. Cat, Tyler pergunta. Cat, consegue me ouvir? Ela grunhe, ecoando as mesmas palavras de Auri na ponte. Aguenta firme, nós vamos resolver isso. Prometo. Cat geme, a cabeça jogada para trás, todos os músculos tensos quando ela começa a levitar do chão, as costas retorcidas em um arco perfeito. Eu me sinto tão inútil, quero gritar. Cada pedaço do meu pavor, do meu horror, é refletido nas linhas do corpo de Tyler, na maneira que ele se agacha perto dela, passa uma mão pelo braço, em uma tentativa sutil, como se encostar nela talvez fosse quebrá-la. Eu sei o que aconteceu entre eles quando estavam de férias. Nenhum dos dois me contou, mas eu saquei. Voltando com as novas tatuagens e com uma distância entre eles. Eu conseguia ver que Cat queria fechar essa distância. Eu conseguia entender o porquê de Tyler não querer. O porquê de talvez ter sido um erro. O porquê de talvez ter sido a melhor coisa que aconteceu com os dois. Porque mesmo que Tyler ame a ideia de ser um líder, de ser um soldado, de ser alguém de quem papai teria orgulho, eu sei que uma parte de Tyler também é apaixonada por Cat. Ele só não entendeu a parte do como ainda. O que ele vai fazer se a perder? Eu consigo sentir, Cat sibila, suor acumulando na sobrancelha. Consigo sentir luz. Esse lugar, esse planeta. Eu e o que ele é? Ela suspira e afunda de volta no tapete de musgos. Os olhos dela estão abertos, da mesma cor do azul luminescente do pólen que flutua ao nosso redor. E com um horror crescente, percebo que as pupilas dela não são mais redondas. Elas são no formato de flores. Cat, Zilla pergunta, ajoelhando-se do lado dela. O que é Raan? Nossas olha para Zilla, as lágrimas brilhando nos cílios. Nós somos. Sopro do Criador, Tyler sussurra. Seus olhos. A mão de Cat se estende para cima, agarrando o braço de Tyler com tanta força que ele estremece. Vão embora, Tyler, ela diz, os dentes cerrados. Tirem Auri daqui. Isso teria matado vocês todos para impedir ela de encontrar esse lugar. Mas agora que ela está aqui, você não pode deixar que isso a leve. Cat. Eu consigo sentir. Ela sacode a cabeça, e as lágrimas escorrem pela bochecha. Estou sentindo dentro de mim, Ti. Pelo amor do Criador, tire ela daqui. Minhas mãos estão tremendo e eu não consigo respirar rápido o bastante. Eu não consigo falar, o soluço subindo pela minha garganta para me afogar. É Zilla que fala o que eu estou pensando. Mas o mapa estelar dentro do gatilho nos trouxe até aqui, ela protesta. Você não entende. Cat sacode a cabeça, as costas arqueando de novo. Ele não era um convite. E era um aviso. Ela fica em silêncio, fechando os olhos, tremendo como se estivesse com febre. Olho para o meu irmão, vejo o rosto dele pálido como ossos. Vejo o desespero em seus olhos. A dor, o mesmo sentimento assustador que está crescendo dentro do meu próprio peito. Não há nada de útil aqui no centro médico. Nós temos inimigos hostis atrás de nós, agentes da AIG com suas armaduras cinzentas e sabe-se lá o que mais. Ele tem que priorizar as coisas. Ele precisa colocar as necessidades do grupo à frente dos próprios sentimentos. É o que os bons líderes fazem. Ele encontra meus olhos, e eu falo com ele sem sequer precisar pronunciar uma palavra. Mostre o caminho, irmãozinho. Ele estende a mão para o cinto de utilidades no traje de Cat e pega o unividro dela. Cal, qual seu status? Nós não obtivemos sucesso no porto, nosso tanque responde. Mas Finian diz que consegue sintetizar os componentes necessários para um núcleo novo para a Longibble se conseguir acesso ao reactor da colônia. Estamos a caminho de lá agora. Está todo mundo bem? A voz de Cal fica mais baixa, como se ele não quisesse que ninguém mais escutasse. Aurora está perturbada. Encontramos mais colonos, infectados com a mesma doença que os chimpanzés. Eles falaram algo de esporos.
SSS sim, Cat suspira, debatendo-se no chão. Pego a mão dela quando ela abre os olhos e olha para mim. Eu quero desviar o olhar daquela cor sobrenatural, aquelas pupilas em formato de pétalas. Em vez disso, aperto os dedos da minha parceira, tentando sorrir. Tyler respira fundo, estremecendo. Nós suspeitamos que ao menos um agente da AIG estava naquela nave. Deve ter vindo da Belerofonte. Estão vindo direto para a nossa posição. O reator da colônia é a estrutura mais fortificada nesse assentamento, senhor. Se estamos planejando alguma defesa, devemos todos ir para lá. Entendido. Vamos até vocês. Terei mais recomendações prontas para quando chegarem. Vamos assim que der. Ele engole, com força. Cal, fale para todos prestarem atenção na integridade dos biotrajes. Em circunstância nenhuma vocês devem permitir que o traje de alguém seja violado, entendido? 0. Ela está. Só faça isso, legionário. Logo estaremos aí. Câmbio, desligo. Te dá um tapa no unividro e ajoelha ao lado de Cat. Coloca o braço dela em volta do seu ombro e faz menção de erguê-la de novo. Só que Cat sacode a cabeça, coloca uma das mãos no peito dele. Ele não, ela sussurra. Me deixe aqui, Ti. Ele ergue a sobrancelha com a cicatriz, e por um instante, o meu irmão charmoso de sempre volta à vida. Não sabia que você estava tentando entrar pro circo com essas piadas. Estou falando sério, ela murmura. Me deixe aqui. De jeito nenhum. Ele fica em pé em um único movimento fluido, Cat ainda nos braços dele. A cabeça dela cai para trás, o corpo inerte. Com um esforço visível, ela consegue se erguer para olhar para ele. Se consigo ver, Ti, ela sussurra. E consigo ver todos vocês. Através de mim. Ela sacode a cabeça, um maravilhamento aparecendo em sua voz. É tão imenso, Ti. É tão imenso e estou caindo direto, e você tem que me deixar aqui. Não, ele diz. Por favor, ela implora. Vê se me escuta, Brannock, te diz, a voz dele dura como aço mesmo quando as lágrimas brilham nos seus olhos. Nós somos a Legião Aurora e nós não deixamos os nossos para trás. Você me entendeu? Ela umedece os lábios, os olhos fechando. Legionária Brannock, eu te fiz uma pergunta. Ele grita. Os olhos de Cat estremecem e abrem, e ela respira fundo, estremecendo. Ademais, continua Ti, em sua melhor voz de marcha de demonstração, eu não preciso te lembrar de que sou seu oficial superior. Então se você está considerando ficar deitada aqui, se você se quer considerar largar a gente aqui, eu vou te bater tanto que esse nó na sua garganta vai ser a porra do meu calcanhar, entendido? Tyler Jones, líder do esquadrão, primeira classe, não fala palavrões. Tyler Jones não usa drogas e não bebe e não faz nada do que nós, meros mortais, fazemos para nos divertir. Não consigo me lembrar da última vez que ouvi ele usar um palavrão. Aposto que Cat também não consegue. Está entendido? Grita Ti. As palavras têm o efeito desejado. Cat engole em seco e um pouco de foco volta ao seu rosto. O aperto no ombro dele ficando mais forte quando ela sussurra. Sim, senador. Eu não estou te ouvindo, legionária Brannock. Cat pisca com força, assente lentamente. Sim, senhor. Te olha para mim e Zila, o olhar duro com os comandos. Posso ver o líder dentro dele, consigo ver o reflexo do nosso pai queimando com tanta força que eu quero chorar. Quero estender minha mão e o abraçar, falar que estou muito orgulhosa. Em vez disso, fico mais atenta. Porque é isso que legionários fazem. Scar, você vai na frente, te ordena. Zila, você fica na retaguarda. Nós vamos rápido e sem parar para a torre do reator na colônia e vamos encontrar o resto do esquadrão. Se alguma coisa interromper nosso caminho, nós atiramos até que a coisa volte para o inferno. Ninguém no nosso esquadrão morre aqui hoje, fui claro. Sim, senhor, nós respondemos. Certo, vamos embora. 33. Auri.